Pessoal, então a partir de agora eu estou iniciando a gravação da nossa aula, tá? Mas fiquem à vontade para se manifestar, para falar, para interagir. Como eu falei para vocês anteriormente, hoje a gente vai entrar num assunto sobre demência. Então, na semana passada, a gente falou bastante sobre o autismo, né? Sobre o TEA. Vocês tiveram um bate-papo com uma mãe de autista, a Edjane, na quinta-feira passada. Na segunda-feira de manhã, alguns de vocês participaram de um bate-papo que a gente teve com um psicólogo que trabalha com autistas, né, com pacientes com TEA. Falou bastante da abordagem comportamental, perdão, falou um pouco do ABA. E aí a gente fechou o assunto do TEA e hoje a gente entra no assunto demência, que é o último assunto do nosso semestre. Então a gente vai fechar as nossas aulas hoje, os nossos assuntos hoje. Como eu disse para vocês, semana que vem a gente não tem aula, porque é feriado no dia 11. E aí, então, eu envio para vocês depois um resumão, porque sem ser na semana do dia 11, na semana do dia 15, a gente entra na nossa semana de provas. Como a nossa é na quinta-feira, será no dia 18, tá bom? Então, dia 18, teremos a prova de neuroanatomofisiologia. Não deixem para estudar em cima da hora, por favor. Parece que é pouca coisa, mas é bastante. Então, como eu falei para vocês, a prova vai abordar o assunto do sistema nervoso autônomo, TDAH, TEA e demência, tudo bem? Quem ia perguntar alguma coisa? Eu, Júlia. Pode falar. Sobre a palestra dele, eu só peguei o finalzinho. Você vai postar alguma coisa? Eu postei no YouTube e coloquei o link no AVA. Porém, eu postei como uma aula, como fala? Ela fica não listada. Então, se vocês entrarem no meu YouTube, ela não vai aparecer. Vocês têm que ter o link dela para conseguir acessar. Vocês querem que eu mande no grupo do WhatsApp? Por favor. Sim, por favor, professora. Então, vou fazer isso já, porque tudo que fica para depois acaba ficando, né? Acaba não sendo lembrado. Eu vou localizar aqui e já mando para vocês. Esse vídeo. Bom, pessoal, hoje ainda eu envio para vocês esse vídeo, aí vocês vão poder entrar e assistir. Deixa eu ver se eu encontro. Eu não estou encontrando ele aqui agora, mas eu já envio para vocês, não se preocupem. Certo? Então, como eu falei com vocês anteriormente, a gente tem esses assuntos que a gente vai tratar ao longo na nossa prova, né, da B2. Vocês têm alguma dúvida sobre a execução da prova, sobre qualquer aspecto relacionado à prova ou à disciplina? Não, tá tudo sob controle. Maravilha, então, pessoal, que bom que tá tão fácil assim. Então, eu vou fechar minha câmera e a gente vai falar então sobre a demência. Bom, a demência a Organização Mundial de Saúde, né, então a OMS, em 2009, ela definiu a demência como uma síndrome que envolve a deteriorização de funções cognitivas, então da memória, do pensamento, do comportamento e da capacidade de realizar atividades cotidianas, tá? No ano passado também, a Organização Mundial de Saúde se posicionou falando que ela divulgou um relatório em maio, se não me engano, do ano passado, falando que até 2050 iriam triplicar os casos de demência no mundo. E ela é uma previsão, né? E ela também divulgou um relatório sobre a possibilidade de prevenir demência. Então, a OMS disse que a atividade física regular, diminuir a ingestão do álcool, evitar cigarro, uma alimentação saudável, pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver a demência.
ok? Então, é um quadro que hoje afeta 50 milhões de pessoas no mundo e que a gente espera aí que, infelizmente, triplique esse número até 2050. Então, nos próximos 30 anos, a gente vai ter 3 vezes mais quadros de demência aí, se não mudarmos muito, né, o nosso comportamento e os nossos hábitos de vida. É muito importante a gente entender que a demência, ela não é normal em relação ao envelhecimento, tá? O que a gente quer dizer com isso? É comum acontecer, é comum um idoso desenvolver demência, porém, a gente não pode considerar que é o idoso típico, tá? Então, a demência, ela não é o envelhecimento natural. Existem vários tipos de demência. O mais comum desses tipos é o Alzheimer. Então, o Alzheimer, ele corresponde aí, dependendo da pesquisa, a gente vai ver entre 60% e 70% dos casos de demência. Os primeiros sintomas, né, normalmente são a perda da noção temporal, a alteração do comportamento, a perda da memória, principalmente da memória recente, e dificuldade com números e letras. Então, essas são alguns dos primeiros sintomas ali da demência, tá? E aqui tem alguns outros tipos de demência que a gente pode encontrar com mais frequência também, mas nada se compara ao Alzheimer. O Alzheimer é ali o principal quadro de demência. Pessoal, e aí assim, se a gente for pensar num idoso com demência, a gente tem que entender que acontecem perdas cognitivas, tá? Acontece o acometimento das funções cognitivas, porém, a gente precisa intervir nesse processo. E como é que a gente consegue intervir nesse processo, então? Através de diversas terapias. A pessoa com demência, ela pode fazer terapia ocupacional, por exemplo, para melhorar a questão das funções motoras. Então, melhorar a coordenação motora fina, prevenir uma postura inadequada, porque vai tendo um acometimento motor também. Tem um acometimento de questões sensoriais, então a gente também pode prevenir isso ou diminuir aí esse impacto na vida do idoso através de estimulação sensorial. O fisioterapeuta pode colaborar prevenindo deformidades, então através de alongamentos, de fortalecimento muscular, de treinos de equilíbrio, porque esse idoso, ele normalmente vai perdendo função cognitiva, ele muitas vezes também vai perder funções motoras, vai aumentar o risco de queda, e a gente sabe que um idoso acamado acaba agravando demais os quadros, tá? Então, a gente tem que contar com uma série de profissionais ali, de uma equipe muito integrada, muito completa. Claro que tem que ter um geriatra, e a função do psicólogo aí é muito vital, porque imagina um idoso que começa a perder função cognitiva. No início, ele consegue perceber, muitas vezes, essa perda de função cognitiva e, emocionalmente, isso pode abalar demais esse idoso. Então, a partir do momento que ele fica abalado emocionalmente, a gente abre mais uma porta aí para evoluir o quadro dele. Então, o psicólogo pode sim ter uma grande contribuição aí com esse idoso. É muito importante que seja feita uma avaliação neuropsicológica muito bem feita, muito adequada. Essa avaliação, ela vai contar com investigação clínica, vai contar com o relato dos familiares, isso é muito importante. Então, assim, você tem que entender todo o histórico do seu paciente, tá? Entender o que ele já teve, quais quadros ele já teve, se ele tem algum outro tipo de patologia. O relato familiar vai trazer para a gente um pouquinho mais do dia a dia desse idoso, a partir da onde que essas comorbidades estão afetando as atividades da vida diária dele. Como é que isso está funcionando? Como é que está funcionando essa dinâmica dentro de casa? Observação clínica,
Então, o próprio paciente já diz muito sobre ele, né? Você vê a postura dele, a forma como ele fala, como ele se movimenta, a orientação temporal desse paciente. Então, se ele sabe em que ano ele está, qual é o dia da semana, qual o dia do mês, quem ele é, onde ele está, isso é muito importante. Buscar identificar possíveis mudanças ou alterações neuropsicológicas. Então, essas alterações, a gente vai pensar nelas como o comportamento funcional, o humor desse idoso e problemas relacionados à vida diária, tá? Alguma dificuldade que acabou surgindo, além das questões neurocognitivas. Se a gente vai pensar na parte cognitiva desse paciente, a gente vai pensar em atenção complexa, aprendizagem e memória, a perceptomotora, então a parte de movimentação dele, linguagem e cognição social. Linguagem, entendam que se ele for um idoso não verbal, então ele não fala, mas ele se expressa, ele se comunica. Como ele se comunica? Ele já se comunicava assim antes? Como é que estão as funções dele agora? Então é importante a gente perceber todos esses aspectos para fazer uma boa avaliação neuropsicológica desse paciente. Tudo bem? Vocês têm, deixa eu abrir aqui a câmera agora. Alguém aqui da sala tem convívio com algum idoso com qualquer tipo de demência? Eu não tenho contato assim próximo por causa da distância, mas a minha avó ela é portadora de Alzheimer. Olha só, a gente falou, né? É a principal demência hoje no mundo. Renan, como é que vocês perceberam os primeiros sintomas do Alzheimer na sua avó? Se você não se importar de falar, claro. Não, não me importa, assim, eu não tenho muito conhecimento porque ela mora na Paraíba, né? Aham. Então, eu acho que foi, não sei se foi comportamental, se foi aparecendo aos pouquinhos, mudança de comportamento, se ela foi se isolando. Ela, eu acho que Uhum. ela já não era muito de se expressar, assim, sabe? Entendi. Isso acontece muito, tá, pessoal? Assim, o paciente com Alzheimer, a gente acha que ele só esquece das coisas, né? Que ele tem um déficit de memória. E não, não é. A memória é um dos aspectos. Eles também tendem a ficar cada vez mais introspectivos. Eles ficam mais apáticos, tá? Porque tem uma diminuição na dopamina. Eles são pacientes que vão perdendo a comunicação verbal e aí vão aos poucos parando de falar. E a parte motora também acaba sendo afetada aí em quadros mais avançados. Não sei se é o caso da sua avó, Renan. Ela tem acometimento motor também? Tem, ela tem muita dificuldade também na alimentação, né? Ela é bem magra e tal. Esse é um aspecto também bem comum do paciente com demência. Importante, pessoal, conscientizar a família quanto ao tratamento desse idoso, entender como funciona essa patologia do idoso, né, essa demência, porque a família é quem, por fim, sofre muito com esse quadro. Então, dar um suporte familiar aí é extremamente importante. E esse é um papel fundamental do psicólogo, né, na vida nesse contexto familiar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida do que a gente falou sobre demência? A gente acaba abordando o tema de uma forma muito superficial. Vocês mais para frente, quando entrarem na parte de testes, vocês vão ver uma série de testes para funções cognitivas aí do idoso com demência, mas aí vocês vão ter isso no próximo momento, não vai ser agora. E vocês conseguiram entender? Bem simples, não tem muito entender a questão pejorativa, né, de demência. A demência, ela é sim um quadro e a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que respeitar muito, a gente tem que prestar um bom atendimento. E a partir do momento que a gente entende que demência é sim um problema, é sim uma doença grave, né, um quadro grave, começar a repensar aí quando a gente usa esse termo de uma forma muito pejorativa. Vocês sabiam que demência era um termo técnico de patologia, não? Da medicina? Tinham alguma Não, ideia disso? Não. não.
Normalmente a gente xinga quem usa como xingamento. Exatamente, Paula. E isso é muito comum mesmo. A gente usa de uma forma muito pejorativa, né? Esse termo. Né? E quando a gente vai pensar o Alzheimer, o Parkinson nada mais são do que demências. Então, é um envelhecimento fora aí do padrão, né? Então, como a gente vê aqui na definição da OMS, é uma deteriorização de funções cognitivas. Mas é engraçado, é porque vem dos antigos, né? Ai, que moleque demente, ai, que não sei o que, né? Sim, Ou sim, quando você bem, xinga alguém, até porque associa-se também aquelas pessoas que estão dentro de é, hospitais psiquiátricos, né? isso é importante também falar. Demência é muito diferente de loucura, né? Então, e os É, antigos falavam na mesma conotação e a gente vai fazendo a repetição por falta de claro, a conhecimento. gente repete, exatamente. Mas agora vocês sabem. Então, por favor, hein, gente? Agora vocês são Caramba, responsáveis aí. professora, era tão bom xingar alguém de demente. Podem arrumar outro termo, tá bom? Porque esses vocês Tá já não bem. podem mais. Agora, a partir do momento que a gente sabe, a gente já tem que tomar mais É, cuidado, hein? Então, agora verdade. vocês têm essa noção. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação para ficar bem sucinta, tá? Para que vocês possam assistir depois de forma muito rápida. A gente está com meia hora de gravação. E aí, finalizando a gravação, então, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e prova, tá bom? Vocês querem perguntar mais alguma coisa pertinente ao tema de demência? Então, O Parkinson não entra como demência, não, né? Só ou não. O Parkinson não. Eu vi que não estava na lista, mas ele não entra. aqui, ó, doença de Parkinson. Ai, cadê? Onde eu não vi? A última linha Ai, desse tá. Nossa, eu deletei da memória, né? Ah, é, uau. ele entra também, Também. Tá, também, tá certo. tá bom? Tá ok. Pessoal, então encerramos aqui o assunto sobre demência, bem simples, bem direto. Deixa eu parar a gravação.